E hoje no quadro Profissões eu estou aqui com Roberto José da Silva, uma pessoa complicada da gente definir uma profissão só, porque atualmente ele está como gestor de cultura, recentemente foi secretário de trânsito, mas a formação dele é geografia e ele também é policial. Eu esqueci de alguma coisa, Roberto? Não, eu fui policial militar por 4 anos. Antes, servi ao Exército Brasileiro, a ESAEX, Escola de Administração do Exército. Depois da Polícia Militar, ingressei na Polícia Civil, mas exerço atividades paralelas como professor de Sociologia, Geografia. Faço tutoria no Ministério da Justiça, né, pelo programa de Educação à Distância para policiais. Hoje mesmo tenho 2 disciplinas, que é o Programa de Proteção a Crianças Ameaçadas de Morte, o PPCAM, e a Mediação de Conflitos, que são disciplinas para policiais. Policiais das polícias militares, civis, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Mas vamos falar do Roberto José, professor de Geografia, né? Que é justamente esse campo da prevenção que você falou. Queria ver como surgiu essa profissão na sua vida. Se era um sonho de infância, se você já gostava de Geografia desde a época da escola e já pensava em ser um geógrafo, ou se surgiu por acaso, né? Em um daqueles caminhos que a vida nos faz caminhar por acaso na vida. Como é que surgiu essa profissão de geógrafo? Na verdade, eu sempre gostei da geografia e sempre tive notas boas. Isso porque eu tive na adolescência, na 5ª série, uma professora de geografia que eu me apaixonei por ela. Aquelas coisas de adolescente, e a partir daí, me apaixonando por ela, eu me apaixonei pela geografia e me enveredei pela profissão. Aí você podia falar o nome da professora, que ela vai ficar orgulhosa, né? Eu não me lembro. Eu me lembro da figura, ela parecia muito com Bruna Lombardi, né? Uma linda mulher. E, claro, né, paixão de adolescente. Me apaixonei por ela e, consequentemente, pela geografia. E fui avançando na geografia. A geografia ela tem diversas possibilidades, né? Desde o ensino à pesquisa. E na parte de pesquisa, eu me enveredei pela criminologia de ambientes, que é como, né, a geografia, o objeto da geografia é o espaço. E na criminologia de ambientes é exatamente isso, como o espaço se modifica e como ele é modificado a partir do fenômeno criminalidade. Então a geografia ela não só serve para fazer guerra, como diria Yves Lacoste, que é um grande escritor, mas ela tem uma infinidade de utilidade, né? Desde o ensino à pesquisa. E a formação em geografia? É um curso de graduação de quantos anos? Fala um pouquinho o que é necessário para que a pessoa seja um geógrafo. É isso, a geografia ela está dividida em 2 áreas, né? A licenciatura e o bacharelado. A licenciatura é de 4 anos, o de bacharelado também de 4 anos, no mínimo. São áreas que se equivalem, mas são funções distintas. A licenciatura está mais para o ensino, podendo também fazer pesquisa, e o bacharelado relacionado à pesquisa geográfica. Para além disso, a gente tem o aprofundamento na geografia, que é o meu caso. Eu fiz uma especialização em planejamento de cidades, que está relacionado à geografia urbana, fiz um mestrado em geografia regional, e aí com a ênfase em criminologia de ambientes. Dei uma parada por conta da Secretaria de Transporte e Trânsito, que me consumiu alguns cabelos. E aí fui fazer uma especialização em Engenharia de Tráfego. Aqui no Nordeste não tem, tive que fazer em Brasília. E segurei o doutorado em Geografia Regional e também ancorado na questão da criminologia de ambientes. Em que ano você concluiu a sua graduação em Geografia? Concluí em 2003, né, a graduação. Recente, né? Recente, aqui na UESC. 13 anos de geógrafo. 13 anos de profissão. A partir daí, mestrado, especialização, doutorado está mais à frente aí, independentemente do que se resolver nesse ano. Em 2017, iniciarei o doutorado em geografia. Quer continuar estudando, aprendendo sempre. Aprender sempre, né? Eu acho que quanto mais você aprende, mais você deve ser humilde, mais você deve perceber as coisas ao seu redor, né? Que a felicidade não está nas coisas, né? Essa sociedade líquida, essa sociedade pós-moderna valoriza mais o ter do que o ser, né? Humaniza a coisa e coisifica o homem. Então... Eu vi uma entrevista de José Mujica, eu sou fã daquele presidente. Somos.
do Uruguai, e ele disse que ficou muito tempo preso e que ele não tinha outra coisa a fazer senão refletir sobre a vida, e que ele chegou à seguinte conclusão. Ele faz uma analogia que eu achei fantástica, que é o seguinte: primeiro ele disse que a gente precisa de muito pouco para viver. Isso realmente é verdade. Se a gente parar para pensar, a gente precisa de muito pouco para viver. A gente tem muito mais do que a gente precisa, e a gente vive mal com esse muito mais, com esse excesso. E ele disse que quando a gente compra algo, a gente não paga esse algo que a gente compra com dinheiro, que a gente paga com o tempo de nossas vidas. Porque para ganhar dinheiro, a gente troca esse dinheiro pelo tempo de nossas vidas, o tempo que a gente gasta trabalhando. E eu nunca tinha feito uma analogia tão direta, e depois que eu vi essa entrevista dele, que eu fiz essa analogia tão direta de que a gente compra as coisas com o tempo de nossas vidas, tudo passou a ficar absurdamente caro para mim, porque eu paro para pensar assim: peraí, isso aqui custa tanto, eu vou ter que trabalhar tanto, é tanto tempo longe de casa, tanto tempo longe das minhas filhas. Quando você faz essa relação de que a gente compra as coisas não é com dinheiro, é com o tempo de nossas vidas, a gente passa a ver as coisas com outros olhos, a ter uma outra dimensão sobre essa questão do consumo. Mas, rapidinho, o que você acha aí desse presidente, né, que polêmico, tomou algumas decisões polêmicas, legalização da maconha, mas assim, uma pessoa de uma serenidade como poucos, né? E que mesmo quando o presidente conservou um estilo de vida simples, humilde, acho que ele veio para fazer história. Acho que ele é um exemplo, né? Eu sou fã do Mujica. Eu assisti algumas entrevistas, já li alguns textos dele, e ele disse como é interessante que as pessoas gostam de ser escravas do dinheiro, né? Ele trabalhou para que o trabalhador uruguaio tivesse uma redução da sua carga horária, de 40 a 45 horas, 60 para 30. Ele conseguiu lá implementar isso, só que o trabalhador passou a ter direito a 30 horas, arrumou um segundo emprego, ou seja, está trabalhando quase que o dobro, para ganhar mais, para poder gastar mais. Então, eu acho que o sentido da vida vai mais por isso, né? Mujica, hoje é senador da República, continua com a sua vida simples, né? De Fusca, andando de Fusca. É um cara diferenciado. Eu acho que esse é o sentido da vida, né? É importante ganhar dinheiro, mas para saber gastar, para gastar com qualidade. É importante ter uma profissão boa, mas acima de tudo, o importante mesmo é ser feliz. E a felicidade está nas coisas simples, né? Eu acompanho o Mujica, eu concordo com ele. Talvez em um outro programa nós podemos falar sobre a legalização das drogas. Eu acho que o paradigma, ou seja, o modelo que nós importamos dos Estados Unidos é um modelo extremamente repressor. Esse modelo não está funcionando. Bom, não está funcionando. Se não está funcionando, vamos tentar um outro modelo. Então, eu tenho dados sobre esse modelo, até porque é minha área de estudo, e eu acompanho. Eu acho que seria o caminho, mas eu acho que no outro programa. Detalhar mais sobre isso. O que tem de bom, de ruim? Qual o lado bom e qual o lado ruim dessa profissão de geógrafo? Bom, o lado bom é exatamente você poder ter uma consciência, né? Sobre o funcionamento do mundo. Tanto o mundo físico quanto o mundo antropológico, sociológico, geográfico, porque nós trabalhamos desde o comportamento humano que molda o espaço, aí é geografia da percepção, fenomenologia, até o espaço físico como um todo, até o cyberespaço, até o espaço magnético, a magnetosfera. Nós somos feitos de energia, somos essencialmente energia. E a energia, ela começa e ela termina. Um bom papo, você está num lugar bacana, te energiza, você sai renovado. Por outro lado, um lugar que te coloque para baixo, né? Um lugar que você sai para baixo, um lugar onde as pessoas estão só ali para falar mal, sabe? A crítica pela crítica. Então, assim, a geografia trabalha com isso. Isso é percepção, mas isso também faz parte da física. Então, essa é a parte boa. A parte ruim é que, como um todo, no Brasil e nos países da América Latina, a profissão de professor e de pesquisador é muito pouco valorizada, né? Você tira como os professor doutor, concurso para professor doutor, professor é o último grau, né? Que é o professor adjunto, que entra na universidade com o título de doutor, o salário é em média R$8.000, né?
quando tem outras profissões que remuneram em uma universidade federal. Né? Nas escolas, então? Nas escolas, então, e nas faculdades ou universidades privadas, que eles utilizam os doutores para a abertura do curso, depois demitem para contratar um professor mais barato, porque a lógica de mercado é a do capital, né? Então, o que é que vai me dar mais lucro e o que é que vai me dar menos lucro? O que é que eu preciso para maximizar o lucro? Essa é a lógica do capital, né? E você entrou nessa última pergunta que é sobre o mercado de trabalho. Então, de salário a gente já viu que não é essas coisas, mas assim, será que hoje o profissional, o mercado está absorvendo esses profissionais que estão saindo da universidade? O que parece que às vezes as pessoas deixaram um pouquinho de lado os cursos de licenciatura e dá a impressão de que está faltando professor mesmo. Então, o profissional hoje que se forma em geografia, você acha que o mercado de trabalho tem capacidade já de colocá-lo para exercer a profissão? Bom, com certeza, o mercado de trabalho ele está em expansão, né? Sempre está se precisando de professor de geografia, mais que isso, né? Um profissional que também esteja dedicado à pesquisa, no caso o geógrafo. Então, mas acima de tudo, para o bom profissional, o profissional de excelência, sempre existirá portas abertas. E o profissional de excelência ele é feito na universidade, né? Que é aquele aluno que se dedica, que é aquele aluno que sempre tira notas boas, que sempre está para além disso, né? O estudante ele tem autonomia de estudar, ele tem autonomia de montar a sua grade. Claro que a grade está mais ou menos feita ali, mas ele tem autonomia de direcionar para que nível ele quer. Agora, claro que aquele estudante medíocre, que sempre está passando, mediante recuperação, que sempre está indo para a final, esse é um estudante que certamente, será que você queria ser atendido por um médico que sempre, no seu período, faltava as aulas, perdia em todas as disciplinas, e também é o professor. Professor, né, aquele estudante que sempre se destacou, ele sempre vai ser um profissional de excelência e ele vai ser requisitado. Exatamente, estudante medíocre, profissional medíocre e um cara que se dedica desde a universidade, já mostra primeiro que tem amor, né? Tem paixão. No final do curso, quando eu recebi meu histórico escolar, eu me surpreendi com minha média. Eu fiquei com média 9,2. Meu Deus, que média alta, não merecia tanto, né? Mas é isso, o bom profissional ele sempre vai ter mercado, né? Seja ele de que área for, seja ele um publicitário, um professor de português, matemática, química, física, geografia, sociologia. O bom profissional sempre terá mercado, isso é inegável, né? Porque é uma lei de mercado, né? É o que nós chamamos de darwinismo social, né? Isso é uma selva de pedra e os melhores serão certamente selecionados. Se você voltasse no tempo, escolheria a geografia novamente? Escolheria geografia, sou apaixonado por geografia urbana, por entender como é que a sociedade se metamorfoseia no tempo e no espaço, como é que as relações humanas, antropológicas, interferem na questão geográfica. Então, isso é muito legal. Isso me faz um gestor com um olhar diferenciado para a cultura e também para o trânsito, né? Quando assumi a pasta do trânsito, eu pedi ao prefeito autonomia. Qual foi a tônica que eu dei à Secretaria de Trânsito? Da mobilidade urbana, que é uma das disciplinas da geografia. Ok, obrigada, Roberto José. E fica essas reflexões, um pouquinho dessa paixão que é contagiante pela geografia. Eu acho que eu não tinha visto ninguém falar de geografia com tanta empolgação até então como você. Mas fica essa reflexão aí, a dica também para os novos profissionais, para quem quer entrar nessa área aí, ou como pesquisador, ou como professor, né? Dizem que o trabalho de professão é um verdadeiro sacerdócio, mas assim, não é por isso que você não mereça ser bem recompensado. Mas quero lhe agradecer muito por você ser um dos nossos primeiros participantes do quadro novo aqui, do quadro Profissões, falando um pouquinho sobre a geografia. E a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre a atividade de policial também, combinado? Combinado, estou à disposição. E futuramente, quem sabe, a gente não volta para falar sobre outras atividades. Sobre a descriminalização das drogas. Eu acho que é um tema interessante que está no campo da geografia, no campo da sociologia, da antropologia e do direito, né? Por que não? Fica o compromisso.